Bom, olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui com mais um estudo das obras de Leon Denis, dando sequência ao estudo do livro O Porquê da Vida, publicado por Leon Denis no ano de 1885. E hoje falaremos aqui a respeito de um parágrafo bem interessante do capítulo 6, capítulo intitulado Justiça e Progresso. Para quem quiser acompanhar a leitura, hoje nós falaremos então, deixa eu ver aqui, do terceiro parágrafo. Lembrando que Leon Denis veio falando dos espíritos, né, dos espíritos superiores, os espíritos felizes, quais eram as suas funções, como nós falamos no estudo anterior. E agora aqui ele vai trazer a questão da reencarnação de uma maneira mais direta. Quando ele diz, por exemplo, das nossas observações e das nossas pesquisas, destaca-se assim uma grande lei: a pluralidade das existências da alma. Bom, essa palavrinha dá uma travadinha aqui para sair, mas sai. Que nada mais é do que reencarnação. Né? Pluralidade da existência das almas, ou seja, essas almas têm diversas existências, naquilo que nós já falamos em outros estudos. A vida é uma só. Depois que somos criados por Deus, estamos sempre vivos, ora com corpo, ora sem corpo, mas este espírito passando por diversas existências. E Leon Denis prossegue afirmando que nós vivemos antes do nascimento e reviveremos após a morte. Essa frase é bonita, né? Nós vivemos antes do nascimento e reviveremos após a morte. Pode parecer óbvio para aqueles que acompanham o nosso estudo e que já estão familiarizados com o ensino espírita, com a questão da reencarnação, mas para muita gente, uma frasezinha simples como essa pode significar aí um novo olhar, uma nova perspectiva sobre a própria vida. Então a gente tem que entender que nem todos já ouviram falar de reencarnação. E se a gente fala, nós reencarnaremos, a pessoa pode nem entender o que é isso. Eu, por exemplo, já vi na imprensa mesmo, em alguns sites jornalísticos, o pessoal confunde incorporação com reencarnação. Quando fala assim, o espírito do fulano reencarnou no outro. E aí eles falam de um espírito de alguém que desencarnou há pouquíssimo tempo. Né? E eles confundem uma certa influência como se isso fosse reencarnação. E não é isso. Reencarnação é aquele espírito que desencarnou, vai para o mundo espiritual e num dado momento ele tem a oportunidade de reencarnar num corpo novo. Né? Vai ali como Jesus, naquele diálogo com Nicodemos, né, que Nicodemos fica assustado, pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe? E ele fala que não, né, não é possível, porque para entrar no reino dos céus é necessário renascer, é necessário nascer de novo, ele fala. E quando Nicodemos então tem a dúvida. E Jesus fala, nascer da água e do Espírito, deixando claro a necessidade da vinculação do Espírito na água. Né? Esta água que simboliza a matéria. O nosso planeta chamado Terra tem na sua superfície 70% de água. O nosso corpo, que nós falamos carne e osso, 70% dele é água. E quando há vinculação do espírito ao embrião, aquele embrião ele é praticamente 100% água. Então é necessário nascer da água e do espírito. Então essa fala de Leon Denis, por mais simples que ela pareça para nós já familiarizados com o assunto, ela pode gerar dúvida em muitos que nunca ouviram falar de reencarnação ou confundiam reencarnação com eventualmente incorporação, alguma manifestação mediúnica. E aí Denis vai explicar que essa lei dá a chave de problemas até aqui insolúveis. E realmente, diante de vários problemas, a gente olha sem o olhar da reencarnação e não enxerga uma solução. Não enxerga um motivo para que aquilo exista, desde que exista Deus. Porque se você não admite Deus, aí tudo que há de injustiça no mundo não precisa de vincular com nada. Né? Nada precisa ser explicado quando não se admite Deus. Mas quando se admite Deus e você olha para alguma situação
por exemplo, de uma criança com câncer. Aí você fala, poxa vida, mas por que que acontece isso? Tá, tudo bem que a genética pode explicar, né? Alguém que nasce numa família com mais chances de desenvolver câncer. Tudo bem, isso é ciência, a gente não pode negar a ciência. Mas por que então que aquela criatura reencarna naquela família e não numa outra cujo nenhum membro até hoje desencarnou de câncer? Então é necessário compreender essas coisas, os porquês. Muitas vezes eles só são explicados quando se admite a reencarnação. E aí, quando se admite a reencarnação, a gente vai colocar um para quê. Porque o porquê nos remete ao passado. Por que acontece isso? E o para quê nos remete ao futuro. Para que acontece algo como isso? Para que nós somos colocados em tais ou quais situações? E esse para quê nós estudamos já aqui nesse estudo, que é para o progresso. Progresso está vinculado diretamente com reencarnação. Não dá para sair de uma única existência dominando tudo no campo do conhecimento, nem tudo no campo da moral, da virtude. Então precisamos renascer muitas e muitas vezes. E eu lembro da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca que o Espiritismo nos dá a chave para compreender várias passagens do Evangelho até então ininteligíveis, incompreensíveis. E uma dessas chaves, nós podemos dizer, é a própria reencarnação, que ela vai explicar ali várias questões do Evangelho, que sem a reencarnação a gente vai ficar sem entender muito. Só ela explica a desigualdade das condições, a variedade infinita das aptidões e dos caracteres. Sim, por que a gente vai ter alguém tão desenvolto no manuseio de um instrumento como o acordeon, que é a minha paixão, e outro que não tem o mesmo dom, como muito se diz, né? Ah, Deus deu dom para o fulano. Por que Deus deu para um e não deu para todos? Se Deus é justo e gosta de todos da mesma forma. É que aquele que nós falamos que nasceu com o dom de Deus, ele nasceu com o dom que ele adquiriu. Foi ele que em outras encarnações desenvolveu o talento. Quando desencarna, o seu corpo fica, mas o talento vai com o espírito. Talento que nada mais é do que a aptidão para aquilo, que pode se dar nos instrumentos, que pode se dar também em relação aos idiomas, algum aspecto, alguém que gosta mais de assuntos políticos, econômicos, outros gostam mais de religião. Tudo isso pode ser explicado de acordo com aquilo que nós já vivemos e quando reencarnamos, trazemos de volta essas tendências, aptidões, caracteres aqui, o caráter. Como é que eu vou olhar para um Francisco de Assis e de repente olho para um governante autoritário, ditador? Eu falo, por que Francisco é assim e aquele ditador é daquela outra forma? É porque Francisco já passou por muitas e muitas encarnações e foi crescendo espiritualmente. Enquanto aquele ditador, ele pode ser um espírito mais novo, aprendendo a lidar com o poder, com a autoridade, desenvolvendo o amor que Francisco já desenvolveu mais. Então é interessante. E desigualdade das condições, nós falaremos um pouco disso mais para frente, quando o Denis vai tratar da pobreza, da riqueza, de certa forma da classe média. Então isso aqui o Denis vai destacar depois, então não vou abordar desigualdade das condições agora. Diz Denis, então, conhecemos ou conheceremos sucessivamente todas as fases da vida social. Atravessaremos todos os meios. No passado, éramos como esses selvagens que povoam os continentes. Cadê? Me perdi aqui. Que povoam os continentes atrasados. No futuro, poderemos nos elevar à altura dos gênios imortais, espíritos colossais que, semelhantes a faróis luminosos, clareiam a marcha da humanidade. Que é interessante que ele vai colocar os selvagens em que habitavam os continentes atrasados, o livro escrito em 1885, então ainda existia o processo de colonização em relação a vários países, e de fato, quando os europeus chegam, por exemplo, na África e na América, eles lidaram com um povo tido por eles como selvagens, e a gente não quer aqui questionar, porque os relatos históricos demonstram que, de fato, esse povo era diferente do europeu.
tinham várias habilidades no trato com a terra, no trato com a natureza, e os europeus, quando chegaram, provocaram uma verdadeira carnificina. Há livros de história relatando a dizimação sanguinária, tudo por interesse em relação às pedras preciosas, ao ouro, à prata, as coisas ali que eles foram encontrando, depois pelo domínio da terra, matando índios, como acontece ainda hoje, para se apropriar daquelas terras, como se elas não tivessem donos, e elas tinham donos, que eram os índios que habitavam as Américas. Depois um processo, né, de escravização, tráfico negreiro, trazendo negros do continente africano para a América para ajudar a explorar não só o continente, mas o solo, as pessoas, a força, o trabalho. Então, esses ditos civilizados da Europa eram mais civilizados em vários aspectos. Já se tinha ali uma cultura diferente daquela cultura da América e da África. Mas houve, de fato, uma imposição pela força daquele povo tido, repito, por civilizado em relação àqueles tratados como selvagens. É claro que esse povo que vinha da Europa trazia consigo maiores inteligências em relação aos selvagens ditos aqui que estavam na América. Mas nem por isso seria necessário agir daquela forma, em que o interesse, em que a vontade por dominar, em que o mais forte oprime o mais fraco. Então, com certeza, a forma como foi feita em vários países, para não generalizar, mas a vontade que dá é generalizar, gerou para a própria Europa vamos dizer assim, uma responsabilidade coletiva, em que aí sim a forma como isso foi feito pode ter gerado para muitos reencarnações em que precisariam aí sim desfazer. Então, o que pode ter acontecido é que muitos europeus que incentivaram aquele tipo de exploração na América podem ter reencarnado na própria América tempos depois para tentar desfazer, sendo aí grandes líderes, chamados muitos revolucionários, alguns líderes políticos importantes, que vieram reencarnar aqui na América para tentar, repito, consertar um erro do passado. Então é importante a gente observar por esse ponto de vista que a reencarnação vai tornar tudo um pouco mais compreensível e nos trazer um certo consolo. E Denis diz, fechando já esse estudo de hoje e fechando o parágrafo 3º, que a história desta humanidade é a nossa história. Com ela percorremos os caminhos árduos, experimentamos as evoluções seculares que relatam os anais das nações. O tempo e o trabalho, eis os elementos dos nossos progressos. De fato, meus amigos, precisamos trabalhar, precisamos, como vai dizer Allan Kardec para nós no Livro dos Espíritos, trabalha toda ocupação útil. Então, que a gente possa ocupar o nosso tempo com coisas úteis, respeitando momentos de descanso, de lazer que o nosso corpo precisa, mas não abrindo mão daquilo que vai dar uma certa utilidade, eu vou dizer assim, à nossa vida, em que nos sentiremos partes desse processo evolutivo que a humanidade como um todo passa e que precisa da nossa colaboração, mesmo que ela seja pequenina. Meus amigos, era isso que a gente tinha para hoje. Eu agradeço a companhia, a presença e convido para que permaneçam conosco, nos ajude a divulgar esse trabalho, nos ajude a divulgar as obras e o pensamento de Leon Denis, porque eles, assim como de Allan Kardec e vários outros pensadores, vêm nos auxiliar a atravessar os momentos difíceis em que todos nós mais ou menos nos encontramos. Forte abraço e até o próximo estudo das obras de Leon Denis.